vamos lá, né, pessoal, retomar a nossa matéria de gramática. Bom, na última aula nós introduzimos a sintaxe, né, que é a parte da gramática que estuda as relações estabelecidas pelos termos dentro das orações, dentro dos períodos, que podem ser simples ou compostos. A gente introduziu o assunto período simples e eu fiz para vocês a apresentação de tudo aquilo que a gente pode encontrar ou não dentro de uma oração. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Termos integrantes são sujeito e predicado. Termos essenciais são sujeito e predicado. Termos integrantes são complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva. E termos acessórios são adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, aposto. E isoladamente a gente estuda também o vocativo, que pode aparecer como termo de oração. Aí o que eu disse para vocês na primeira aula de sintaxe? Que apesar de a nomenclatura gramatical brasileira fazer essa divisão em termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, não é bom a gente levar muito em consideração essas nomenclaturas para entender a matéria, porque o termo essencial não é tão essencial assim, afinal de contas, se existe uma oração sem sujeito, o sujeito, na prática, não é tão essencial como a gramática diz. Então, é bom a gente saber que, para fins de estudo e decoreba, sujeito e predicado são termos essenciais. Mas, na prática, nós temos que saber que essas definições, essas nomenclaturas, não são eficientes para a gente entender a matéria efetivamente. Então, lembrados que eu falei sobre isso? Então, tá bom, eu só estou retomando mesmo para a gente conseguir buscar o fio da meada. E aí, pessoal, de qualquer modo, essas nomenclaturas não costumam ser cobradas com frequência em provas, tá? Raramente, mas rarissimamente mesmo, eu vejo alguma organizadora que mencione termos essenciais, termos integrantes ou termos acessórios. É muito, muito raro mesmo esse tipo de nomenclatura ser cobrada em prova, então também eu acredito que isso não seja motivo para preocupação. Aí, beleza. Aí, dentro de termos essenciais, nós demos início ao estudo do sujeito. E aí eu disse para vocês que nós já temos várias informações sobre o sujeito. Nós sabemos que o sujeito é o termo a que o verbo se refere. Sabemos que o sujeito é quem comanda a flexão do verbo. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. E sabemos também que o sujeito pode ser agente paciente ou pode também refletir ideia de reflexão, né? Refletir ideia de reflexão e reciprocidade. Não é isso? Aí tá bom. Depois de falar sobre esses casos de sujeito, essas definições, essas funções do sujeito que a gente já tinha visto ao longo do curso, eu apresentei para vocês sujeitos determinados e sujeitos indeterminados. Coloquei para vocês que o sujeito pode ser simples, quando é organizado a partir de um núcleo, pode ser composto, quando é organizado a partir de 2 ou mais núcleos, e pode ser oculto, elíptico ou desinencial, quando ele existe, mas é omitido na oração que está sendo analisada. E, por fim, eu falei do sujeito indeterminado. Disse para vocês que existem 3 maneiras de se indeterminar o sujeito. Colocando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem que ele possa ser identificado pelo contexto anterior, como roubaram a bolsa da mulher, né, se essa frase fosse vista isoladamente. Depois falei do se, que pode ser o índice de determinação do sujeito também, quando aparece atrelado a um verbo transitivo indireto, a um verbo intransitivo ou a um verbo de ligação, mas disse que esse assunto já foi estudado junto com voz passiva sintética, justamente porque eles costumam cair no mesmo tipo de questão, não foi? E, por fim, falei que o sujeito também pode ser indeterminado com o uso de um verbo no infinitivo impessoal. Fumar é prejudicial à saúde. Mas comentei com vocês também que esse último caso de indeterminação do sujeito com o uso do verbo no infinitivo praticamente não aparece em prova de concurso também. Eu vi uma vez cair numa prova da IBFC, tá bom? Aí, pessoal, parece que eu terminei a matéria aí, não foi? Foi, não foi? Agora uma pergunta. Eu coloquei número 1 para sujeito simples? Só para a gente seguir direitinho. 2 para sujeito composto. 3 para sujeito oculto. Então tá. Então eu vou colocar o 5 para oração sem sujeito, tá?
Aí eu tô lembrando aqui agora, eu falei sujeito composto, eu lembrei de alguém que também colocou no Facebook uma vez a foto de um cara em frente a um posto de gasolina. Sujeito composto, sujeito sem posto. O povo não tem mais o que inventar, né, gente? Igual uma vez também, falei assim, como é que é? Para pegar a marginal, se mantém à esquerda. Aí eles colocaram um tanto de cara, assim, com cara de malaco, assim, marginal à esquerda. Um negócio assim. Muito bom, né? Ah, já sei, o melhor de todos foi uma placa escrita assim, cuidado, depressão na pista. Aí uma pessoa deitada, assim, com a cabeça assim. Ai, muito bom, né, gente? Então, vamos lá. Continuação. Sim, dentro de sujeitos. Então, ela perguntou se isso aqui faz parte da sintaxe. Sim. Então, sintaxe é o nome da matéria. Aí, depois eu coloquei sujeito. 1 para sujeito simples, 2 para sujeito composto, 3 para sujeito sem posto, mentira, 3 para sujeito oculto, 4 para sujeito indeterminado. E agora eu vou colocar os 5 para as orações sem sujeito. Oi. Sim, isso. A Isabelle perguntou. É Isabelle mesmo, né? Eu adoro esse nome. É nome muito de rica, né? Isabelle, tipo assim, rica, princesa. Não é? Qual o seu nome? Isabelle. Apaixonada. Então, olha só. Ela perguntou em relação ao sujeito oculto. Sujeito oculto elíptico ou desinencial é a mesma coisa? Sim. Vai depender da nomenclatura que a organizadora vai resolver usar. Agora, é interessante essa pergunta, porque, inclusive, eu já vi a IBFC, mais uma vez, usar simplesmente sujeito implícito, que, na verdade, não tem relação direta com uma nomenclatura oficial, mas se o sujeito está escondido e existe, ele é implícito. Então, é uma maneira de trocar, né, a nomenclatura oficial por aquilo que ela representa, né? Orações sem sujeito. Pessoal, a chance disso cair em prova é muito grande. Então, a gente pode colocar 1, 2, 3, 4, 5. 1000 corações, 1000 corações, 1000 corações, 1000 corações. Porque isso cai muito em prova, independentemente de organizadoras, CESP, Fundação Carlos Chagas, Consuplan, Fundep, Funmarc, Funcab, Idecan, Sesgran Rio, polícia, todas as organizadoras cobram isso aqui de uma maneira direta ou indireta. Como assim de maneira direta? Perguntando simplesmente se a oração é sem sujeito. Como assim de forma indireta? Vocês vão perceber que os verbos que compõem orações sem sujeito têm um comportamento muito específico, muito especial. Então, como os verbos que compõem as orações sem sujeito têm um comportamento especial, isso acaba caindo também em questão de concordância, junto com os casos do se, da voz passiva, se, que indetermina o sujeito. Por isso que a matéria é vista de forma fragmentada, mas a todo momento eu tenho que fazer citações, justamente porque em algum momento nós vamos nos deparar com alguma questão que cobre da gente um assunto visto anteriormente com o assunto que a gente está vendo agora e com o assunto que a gente vai ver posteriormente. Por isso que é tão importante o treino para a gente fazer todas essas conexões a todo momento, tá? Então, voltando aqui. A oração normalmente tem um sujeito. O sujeito é quem manda na flexão do verbo, não é isso que a gente já sabe? Só que essa oração aqui não tem sujeito justamente porque os verbos que fazem parte desse tipo de oração são chamados de verbos impessoais. Pensem comigo. Os verbos se referem a uma pessoa do discurso. Primeira, segunda, terceira, que podem ser do singular ou do plural. Só que nesse caso, como a oração é sem sujeito, o verbo não se refere a pessoa nenhuma. Por isso que ele é verbo impessoal. Porque o verbo não se refere a pessoa nenhuma, justamente porque a oração
não possui sujeito, beleza? Então, os verbos impessoais são aqueles que compõem a oração sem sujeito. Por que são impessoais? Porque não se referem a pessoa alguma. Em segundo, qual é o comportamento desses verbos impessoais? Pensem comigo. O verbo tem que acompanhar a flexão do sujeito. Eu vou, nós vai? Não. Eu vou, nós vamos. Mais uma vez eu uso esse exemplo. Se o sujeito vai para o plural, o verbo também tem que ir. Só que a oração não tem sujeito. Então, o verbo não tem com quem concordar, a oração não tem sujeito. Então, o que acontece com o verbo? Fica invariável, justamente porque ele não tem com quem concordar. Ser invariável para um verbo da língua portuguesa significa ficar na terceira pessoa do singular. Então, esse verbo impessoal é invariável. O que quer dizer que ele deverá ficar na terceira pessoa do singular. Tá? Agora, pessoal, embora não seja uma nomenclatura oficial, algumas organizadoras, ao se referir às orações sem sujeito, dizem que o sujeito é inexistente. Isso é meramente uma questão de entendimento, porque a nomenclatura oficial simplesmente diz que a oração não tem sujeito. Só que provavelmente as organizadoras usam essa palavra inexistente para a gente confundir com indeterminado, porque as duas palavras começam com in. A Fundep já fez isso, então tomem cuidado. Sujeito inexistente é o sujeito que não existe. Logo, ele faz parte de uma oração sem sujeito. Ou não faz, né, já que ele não existe. Então, só tomem cuidado com essas questões relacionadas à nomenclatura realmente, tá? Oficial e não oficial. Então, o que é sujeito inexistente? É aquele que não existe. Ou seja, né, é aquele da oração sem sujeito. Beleza? Não confundam sujeito inexistente, que não existe, oração sem sujeito, com o 4, que é o sujeito indeterminado, que nós estudamos na aula passada. Tá bom? Outra coisa, pessoal, a gente já sabe o que é oração sem sujeito. A gente já sabe que os verbos impessoais recebem esse nome porque eles não se referem a pessoa nenhuma, porque oração não tem sujeito. Nós já sabemos que esses verbos impessoais ficam invariáveis, porque eles não têm com quem concordar. Agora, resta sabermos quais são os verbos considerados impessoais da língua portuguesa. Aí é que vem o campeão de concursos públicos, que é o verbo haver. Verbo haver com o sentido de existir e acontecer. Então, toda vez que o verbo haver, esse é o primeiro grupinho, tá? São 3. Toda vez que o verbo haver for empregado com sentido de existir ou de acontecer, ele será um verbo impessoal, portanto, ele não poderá ir para o plural, justamente porque a invariabilidade é a sua característica principal, e a oração vai ser considerada sem sujeito. Como eu falei, isso pode cair de várias maneiras numa questão. Eles podem simplesmente pedirem a vocês para marcar a opção em que não há sujeito, ou que o sujeito é inexistente, ou em que há um verbo impessoal. Ou seja, a pergunta pode aparecer no enunciado de várias formas. Por isso que é tão importante a gente organizar essas frases de efeito. Oração sem sujeito, verbo impessoal. A invariabilidade é uma característica do verbo impessoal, justamente porque isso pode aparecer de formas diferentes nos enunciados. Então, vamos ver o verbo haver com sentido de existir. Como que na prova eles vão colocar a frase e o emprego do verbo haver para provocar o erro? Haviam pessoas no corredor. Até por uma questão de eufonia, quem não conhece a língua portuguesa, quem não estuda português para concurso ou quem não teve uma base boa na escola, né?
A pessoa diria, haviam pessoas no corredor sem perceber qualquer tipo de erro, porque afinal de contas, se você desconhece essa regra da oração sem sujeito que faz parte da sintaxe, provavelmente você não vai achar que isso aqui soe mal. Eu já acho que sou super mal justamente porque eu estou cansada de ver essa regra aqui. E cansada de ver também o mau emprego dessa regra. Gente, quando eu digo que haviam pessoas no corredor, o meu objetivo é dizer que existiam pessoas no corredor. Né? Haver, no sentido de existir, é verbo impessoal. Então, esse haver é um verbo impessoal. Esse haver faz parte de uma oração que não tem sujeito. Então, esse haver não pode ir para o plural, porque ele deve ficar invariável. Ser invariável para um verbo da língua portuguesa significa ficar na terceira pessoa de singular. Então, para corrigir essa frase, eu devo dizer que havia pessoas no corredor. Um outro exemplo, antes de eu contar para vocês uma pegadinha que cai em prova. Houveram manifestações no centro de BH. Quando eu digo que houveram manifestações no centro de BH, o meu objetivo é dizer que aconteceram manifestações no centro de BH. Então, o haver, mais uma vez, foi empregado com um sentido que faz com que ele seja considerado impessoal. Haver, com o sentido de acontecer, é verbo impessoal, portanto, faz parte de uma oração sem sujeito, e por esse motivo deverá ficar invariável. E aqui ele está no plural, então está errado. Para corrigir, eu teria que dizer que houve manifestações no centro de BH. Prestem atenção. Muita atenção. Vou deixar vocês copiar para vocês conseguirem prestar bastante atenção. E aí, Dalmara? Bom ou não? Nem tchum, tá super concentrada. Bom ou não? Então tá bom. Olha só, gente. Presta atenção. O haver, com sentido de existir e acontecer, é verbo impessoal, não varia oração sem sujeito. Só que o verbo existir e o verbo acontecer não são impessoais. São verbos comuns da língua portuguesa. Portanto, se eles aparecerem na frase, eles vão concordar com o termo a que se referem normalmente. Essa que é a grande jogada das organizadoras. Trocar o verbo haver pelo existir ou trocar o verbo haver pelo acontecer, para a pessoa achar que o existir e o acontecer também acompanham a impessoalidade do verbo haver, mas é mentira. É o verbo haver com o sentido de existir e acontecer que é impessoal. O verbo existir e o verbo acontecer não tem nada a ver com a história. Então, o que o CESP, por exemplo, faz? Vou falar do CESP porque o CESP coloca a questão de uma maneira mais objetiva. O CESP colocaria assim, ó, havia pessoas no corredor. Essa foi a frase retirada do texto em que o verbo haver foi empregado de forma correta. Beleza. Aí eles perguntam assim, falhou o microfone ou ainda tá? O microfone tá beleza? Ah, então tá. O que eles perguntam na hora da prova? Poderíamos substituir o havia pelo existia sem acarretar erro ou alteração de sentido? Errado. Por quê? Porque se eu for empregar Ei das dores, pode, que isso? É copo? Uai, mas já tinha um aqui, bobo, que não foi usado? É água nova, tá bom, né? Essa é a das dores, gente. Olha que gracinha que ela é. Ah, fofura. Tá joia, graças a Deus. Então, o que acontece? O haver com sentido de existir, que é o verbo impessoal, obrigada. O existir não tem nada a ver com a história. Então, se eu fosse empregar o existir nessa frase aqui, ele teria que ser usado no plural para concordar com pessoas. Então, a frase ficaria:
existiam pessoas no corredor. Entenderam a maldade? Vamos na de baixo. Houve manifestações no centro de BH. A frase foi colocada no texto assim, de forma adequada, porque o haver não pôde ir para o plural, porque foi empregado com o sentido de acontecer. Aí eles vão lá e perguntam: poderíamos substituir o houve pelo aconteceu, sem acarretar erro gramatical ou alteração de sentido? Errado. Porque se eu for empregar o acontecer no lugar do haver, aí o acontecer vai ser flexionado normalmente. Aí o correto ficaria: aconteceram manifestações no centro de BH. Essa observação está lá na apostila de vocês, eu coloquei. Mas, de qualquer maneira, é importante que vocês já absorvam essa informação, justamente porque ela é muito importante pela frequência com a qual ela é cobrada em provas de concurso. Então, eu até aconselho que vocês coloquem assim, ó. Existiam. Só para vocês se lembrarem que se o existir fosse empregado aqui, ele iria para o plural, porque ele não é verbo impessoal. Coloquem aqui: aconteceram. Só para que vocês se lembrem que se a organizadora me pedisse para substituir o houve pelo aconteceu, estaria incorreto. Se fosse o acontecer o empregado, né, ali na frase, aí a gente diria aconteceram, para concordar com manifestações. Agora, por que isso existe na língua portuguesa? Não tenho a menor ideia. Porque é só mesmo porque, em algum momento lá da formação da nossa língua, né, não sei de onde que isso veio, né, houve essa classificação e esse comportamento, a gente tem que decorar para acertar as questões de prova, porque a frequência, como eu falei, é muito grande. Tá bom? Pessoal, além disso, é importante que a gente saiba também que existe um outro grupinho de verbos impessoais do qual o haver também faz parte. Vocês vão entender por que eu não coloquei essa acepção do verbo haver aqui na letra A e vou colocá-la junto com o grupinho da letra B, tá bom? Ser, estar, fazer e haver. Indicando tempo ou fenômeno. O ser e o estar não caem tanto em prova porque é mais fácil identificar que o ser e estar são verbos impessoais quando são usados para indicar tempo ou fenômeno e normalmente a gente não tem dificuldade em perceber a concordância correta. Por exemplo, é cedo ou tarde demais. Então, se eu disser é cedo, está cedo, é tarde, está tarde. Em relação à temperatura, né? É quente, é frio, está frio. Em todas essas frases, os verbos ser e estar são verbos impessoais, então as orações são chamadas de orações sem sujeito. Só que, como eu falei, isso aqui cai pouco em prova, porque a gente não costuma errar a concordância desses verbos. Ninguém diz estão cedo, ou estão tarde, estão quente. Por isso que isso acaba não caindo tanto. Porém, o haver e o fazer já caem com uma frequência maior, porque o haver e o fazer são utilizados para indicar tempo decorrido. Então, é muito comum que as pessoas digam que fazem 2 anos que não o vejo. Quando a pessoa diz que fazem 2 anos que não o vejo, ela acaba cometendo o erro de concordância verbal por desconhecimento da parte da sintaxe que fala das orações sem sujeito, que é o que a gente está estudando agora. Fazer e haver, indicando tempo decorrido, são verbos impessoais. Então, as orações são sem sujeito. Por esse motivo, os verbos deverão ficar invariáveis. Fazem 2 anos que não o vejo. Significa que esse verbo fazer foi usado para indicar que esses 2 anos já se passaram. Vocês concordam?
Então, esse fazer é impessoal. Se ele é impessoal, ele não deveria ter sido flexionado no plural. Então, para corrigir essa frase, eu tenho que dizer que faz 2 anos que não o vejo, ou então eu posso empregar o próprio verbo haver, porque o verbo haver, nesse caso, também pode ser empregado como verbo impessoal, mas dessa vez para se referir a um tempo que já passou. Aí eu diria que faz 2 anos que não o vejo, ou que há 2 anos não o vejo, tá? Não o vejo. Agora, deixa eu contar para vocês conseguirem se organizar, por que eu não escolhi um momento para falar sobre o verbo haver e não acabei falando, verbo haver com sentido de existir, verbo haver com sentido de acontecer, e o verbo haver com sentido de fazer, indicando tempo decorrido. Os 3 casos são casos de impessoalidade. Se eu estivesse dando uma dica de português na internet, provavelmente eu faria isso, porque o objetivo é um pouco diferente. A dica é mais para a pessoa usar no dia a dia, ou aprender um conhecimento isolado. Mas, num curso para concurso, é importante a gente fazer essa organização. Por quê? Porque é perigoso a gente errar na substituição do haver pelo existir, do haver pelo acontecer e do haver pelo fazer. Quem estiver desconcentrado agora, faz assim, para voltar à concentração, porque é importante. Haver não pode ser substituído pelo existir sem levarmos em consideração a questão da flexão. Porque o haver não varia, mas o existir, se estiver concordando com uma palavra no plural, tem que ir para o plural também. A mesma coisa acontece com acontecer, não é verdade? Se o haver foi empregado no sentido com acontecer, o haver não varia, mas o acontecer tem que variar para concordar com o termo que se refere. Aqui não. Aqui, tanto o verbo haver quanto o verbo fazer são impessoais. Então, se eu fosse empregar uma frase com o há 2 anos não vejo, o verbo haver, nesse caso, seria impessoal. Se eu o substituísse pelo verbo fazer, o fazer também é impessoal, então ele continuaria invariável. Por isso que eu tive que separar nesse grupinho, entenderam? Tanto haver quanto fazer são impessoais. Os 2 não variam, os 2 fazem parte de oração sem sujeito. Aqui é diferente. O haver com sentido de existir e acontecer é verbo impessoal, mas o existir e o acontecer não são impessoais. Entenderam por que eu tive que organizar dessa maneira? Então tá bom. Outra coisa, aproveitando principalmente para que vocês não cometam esse tipo de erro em redação, porque em questões objetivas de gramática, isso que eu vou falar agora não costuma cair. Há anos atrás, por que essa construção é redundante? Porque quando eu digo há anos, já significa que eu usei o verbo haver para indicar tempo decorrido, tempo passado. Então, se eu digo há anos atrás, a frase acaba infringindo a norma culta. E esse erro é considerado um vício de linguagem, né, mais conhecido como pleonasmo vicioso, que ocorre quando você repete a mesma ideia, né, sem necessidade. Né? Porque às vezes é necessário a gente repetir a mesma ideia, né? Tipo, quando você quer dar ênfase dentro de uma situação informal ou dentro de uma poesia, resta-me a mim somente uma esperança. Dentro de uma poesia pode até fazer sentido o pleonasmo. Ou então, quando você quer dar ênfase ao que você vai dizendo, gente, ninguém me contou, eu vi com meus próprios olhos. Vi com meus próprios olhos. Tem coisa mais redundante do que essa? Mas, normalmente, quando você usa esse tipo de frase, você quer realçar demais o conteúdo dela. Por isso que é comum a gente usar pleonasmo nesses casos. Mas, numa prova de concurso ou numa redação, isso aí fatalmente vai fazer com que você perca ponto. Porque você acaba infringindo essa regra aqui, né, de emprego do verbo haver. Beleza? Tanto é que eu observei que o Facebook não costuma cometer esse erro. Quando eles colocam aquelas recordações, né? Você quer compartilhar a recordação desse dia, né? Eles colocam assim, 2 anos atrás. Eles não colocam há 2 anos atrás. Você tem essas duas opções. Ou você diz há 2 anos ou 2 anos atrás. Agora, há 2 anos atrás já gera redundância. Entenderam? Agora, preparem-se. Porque, sem querer, na oralidade, a gente fala anos atrás. Por quê? Porque é uma construção que normalmente inicia a frase, então a gente não pensa muito para falar.
é quase que instintivo. Eu, que sou professor de português, que tomo um pouco mais de cuidado com isso, acabo falando sem querer há anos atrás. Aí quando eu percebo que a pessoa não percebeu, eu até deixo. Né? Quando eu percebo que eu posso ser corrigida ou criticada, aí eu, né, deixa eu corrigir aqui para não render. Mas, de qualquer maneira, é importante que vocês saibam que é um erro comum que a gente comete, mas o importante é vocês terem ciência de que num texto escrito, num texto que exige a norma culta, isso aí é completamente inaceitável. Tanto é que aquele autor, Paulo Coelho, foi muito criticado, porque no livro dele tem algumas construções pleonásticas desse tipo, do há anos atrás. Aí fala, literatura, mas é foda, né? Tem jeito. Se é uma referência na língua portuguesa, tem que tomar certos cuidados. É isso, galera. Agora, o que eu tenho que dizer para vocês? Que existe um terceiro grupinho aqui, que é o que menos cai em prova, que é o grupinho dos verbos que indicam fenômenos. Ora, Cris, mas você já não falou de fenômenos na letra B? Sim, só que na letra B eu falei que o verbo ser, estar, fazer e haver serão considerados verbos impessoais quando estiverem indicando tempo ou fenômeno. Aqui na letra C eu vou falar daqueles verbos que foram criados quase que exclusivamente para indicarem fenômenos. Né? Choveu, nevou, ventou, esses verbos já têm natureza, né, de fenômenos. Então, se eu disser ventou, ou choveu, nessas duas situações a gente diz que a oração é sem sujeito, tá? Agora, pessoal, isso aqui quase não cai em prova porque o quê? A parte mais fácil, né? Então, o que é mais fácil normalmente não aparece muito. Agora, gente, prestem bastante atenção nessas observações. Primeiro, apesar de não cair muito em prova, também é uma informação que pode ser relevante, porque se isso cai em prova e você simplesmente decorou que chover é verbo impessoal, então ele faz parte de uma oração sem sujeito, você pode errar por causa dessa observação. Vocês estão lembrados da diferença de sentido denotativo e sentido conotativo? Denotativo, dicionário, não é isso? E o conotativo é o figurado. Então, quando eu emprego o verbo indicador de fenômeno no sentido denotativo, no sentido de dicionário, ele realmente indica o quê? O fenômeno. Quem choveu? A chuva. Quem ventou? O vento. Então, os verbos indicadores de fenômenos da natureza serão verbos impessoais sempre que forem empregados no sentido denotativo, que é o sentido literal, o sentido real, o sentido dicionário. Só tomem cuidado porque esses verbos, às vezes, são empregados no sentido figurado. Por exemplo, choveram elogios à palestrante. Nossa, Kelly, você não acredita? Eu juro que eu acabei de pensar no você. Juro. Eu pensei assim, a Kelly não é de faltar? Que coisa, que conexão, hein? Eu juro. Não, quer dizer que você vai passar no concurso. Pode ser viver muito também, mas, né? Então, gente, essa frase que eu acabei de usar como exemplo, inclusive já caiu em prova. Choveram elogios à palestrante. O que choveram? Os elogios que choveram. Então, nesse caso, como o verbo chover foi empregado no sentido figurado, aí a oração pode ter sujeito tranquilamente, que nem quando a gente diz que choveu canivete. Né? É o canivete que choveu, não foi a chuva. Então, o canivete seria o sujeito simples da oração. Como eu falei, isso também cai pouquíssimo em prova, está escrito na observação da apostila, mas é importante que vocês saibam que existe essa possibilidade de cobrança também. Agora, um outro ponto da matéria que é extremamente essencial, que também merece a colocação de alguns coraçõezinhos, é o emprego dos verbos impessoais dentro de locuções verbais. Tá vendo que uma matéria acaba sendo pré-requisito para outra? Eu preciso falar sobre isso agora, porque eu já sei que vocês estudaram o que é locução verbal, como se comportam os verbos que fazem parte de uma locução verbal. Então, agora eu tenho que associar essas duas informações. Vocês sabem que é o verbo auxiliar que flexiona, não sabem? Eu falei que o verbo auxiliar é o que faz o serviço pesado.
Mas se o verbo haver aparecer na locução, como que eu vou fazer essa avaliação? Se ele for o verbo auxiliar e se ele for o verbo principal, como que isso vai acontecer? Então, é importante a gente juntar essas duas informações para entender como que a gente deve observar isso em prova. Seguinte. Devem haver alunos em sala. Na prova, eles vão colocar uma frase assim, numa questão de concordância verbal. Como eu falei, concordância verbal, na verdade, é um conjunto de regras que se refere ao comportamento dos verbos em diversas situações. E uma delas, que é uma das que mais cai em prova, é essa que a gente vai ver agora. Quando eu olho para aquela frase, devem haver alunos em sala, principalmente se for uma questão de concordância, primeira coisa que eu vou me lembrar é da estrutura de uma locução verbal. O verbo da direita é o principal, aquele que pode ficar no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. No caso, aqui ele está no infinitivo, né? E o verbo devem é o auxiliar, o que fica à esquerda do verbo principal. Em tese, essa frase estaria correta justamente porque o verbo auxiliar foi flexionado para concordar com alunos. Só que aí é que vem a novidade. Quando o verbo haver é o principal da locução, ele é tão fodão, tão poderoso, a impessoalidade dele é tão forte que ele contagia o auxiliar. E aí a locução fica toda invariável. Então, na verdade, como o verbo haver é justamente o principal dessa locução, imediatamente ele contagia o auxiliar, fazendo com que ele também fique invariável. Então, para corrigir essa frase, eu tenho que dizer que deve haver. Agora, vejam que importante. Saber disso aqui já ajuda a matar algumas análise de algumas alternativas já no inicinho da frase. Porque eles costumam colocar assim, parecem haver, devem haver, precisam haver. Quando eu percebo que a frase já começa desse jeito, eu nem me dou o trabalho de ler o resto. Nem perco meu tempo. Porque se o haver é principal, não interessa o que vem depois, o auxiliar não poderia ter sido flexionado no plural. Então, nem existe, né, de acordo com a norma culta, o precisam haver, o devem haver ou parecem haver. Quando eu vejo essas locuções com essa flexão de verbo auxiliar, eu já arrisco, porque eu sei que se o haver for o principal, ele contagia o auxiliar, todo mundo fica impessoal. Beleza? Sim. O que ela perguntou? Então, eu posso tomar isso como regra? Toda vez que o haver for o impessoal e estiver ocupando a posição de verbo principal, ele contagia o auxiliar? Sim, sempre. É ele que contagia. Não só ele, como o verbo fazer também. Vamos supor que eu dissesse assim, devem fazer 2 anos que eu não vejo fulano. Se o fazer é o principal, como ele é impessoal, ele também contagia o auxiliar. Então, o correto nesse caso seria dizer, deve fazer muito tempo que não vejo. Então, o verbo principal é quem comanda a locução, nesse caso, da impessoalidade. Se o verbo principal for impessoal, ele imediatamente contagia o auxiliar. O que mais cai em prova mesmo é o haver. O fazer eu já vi algumas vezes, mas é o haver que mais cai realmente. Agora, é claro que eles fazem uma outra pegadinha em cima disso. A Sesgran Rio adora fazer isso, por exemplo. O CESP também faz. Isso já tem a ver com o conhecimento adquirido na aula de hoje. Na prova, o autor do texto empregou de forma correta. Deve haver alunos em sala. Aí eles perguntam, poderíamos substituir o deve haver pelo deve existir alunos em sala sem acarretar erro ou alteração de sentido? Não! Por que eu não posso substituir o deve haver pelo deve existir? Porque o haver é verbo impessoal, ele contagia o auxiliar e todo mundo fica invariável.
Se eu quiser substituir o haver pelo existir, ok, porque eles têm o mesmo sentido. Só que o existir não é verbo impessoal. Então, o auxiliar vai fazer a função normalmente, que é a função de ser flexionado para concordar com o sujeito a que se refere. Então, se eu fosse empregar o deve existir, ficaria errado. O correto seria o devem existir, se eu quisesse achar um substituto para o deve haver. Então, vou colocar aqui, ó, devem existir. É uma pegadinha em cima da outra, né, gente? Aí tá. O verbo haver, na língua portuguesa, pode ter alguns sentidos que normalmente nós não usamos. Por exemplo, o réu, os réus houveram do juiz uma sentença absolutória. Quando você diz que os réus houveram do juiz, a sua intenção é dizer que eles obtiveram. Tanto é que a gente aprendeu que o reaver é obter de novo, né? Justamente porque o verbo haver pode ter o sentido de ter e obter. Só que no dia a dia a gente não tem o hábito de usar o verbo haver com o sentido de obter, a não ser em linguagem técnico-jurídica, não é verdade? Agora, no dia a dia de uma pessoa que não é da área jurídica, é muito difícil haver o emprego do verbo haver no sentido de obter. Em provas de concurso, não aparece. O único verbo haver que costuma aparecer em prova, que não é o impessoal, porque até agora a gente só viu o haver impessoal, é o verbo haver que funciona como auxiliar. Eu não sei se vocês se lembram, mas na aula de verbos abundantes, eu disse que o ser costuma andar junto com o estar e o ter costuma andar junto com o haver. Eu tinha imprimido, eu havia imprimido. O documento foi impresso, está impresso. Então, lembrar disso? Então, aquele ter que anda junto com o haver, na verdade, faz função de verbo auxiliar. Os dois são equivalentes e aquele haver que funciona como auxiliar, que é correspondente ao ter, não é verbo impessoal. Ele só faz função de verbo auxiliar. Por exemplo, ele havia me convidado, que foi, inclusive, uma frase que eu usei de exemplo na aula de colocação pronominal, né? Para mostrar que esse me aí poderia ficar em qualquer lugar, menos depois do verbo principal, porque não existe ênclise no particípio. Então, lembrar disso? Então, o que acontece aqui? Eu tenho um verbo principal, que é o convidado, que está no particípio, e tenho o havia, que é o verbo auxiliar, que está à esquerda. Quando o verbo haver é o principal, é ele que comanda a locução. Então, não importa quem é o verbo auxiliar, o auxiliar é contagiado pela impessoalidade do principal. Só que aqui o haver não manda coisíssima nenhuma, justamente porque quem é o verbo principal aqui é o convidado. O auxiliar é simplesmente aliás, o haver é simplesmente um verbo auxiliar. Se ele é só um verbo auxiliar, ele não vai mandar nada. Então, ele tem que ser flexionado normalmente de acordo com a flexão do sujeito. Então, vamos supor que eu colocasse essa frase no plural. Eles haviam me convidado. Então, se eu colocasse o sujeito no plural, dentro da locução verbal, o auxiliar haver vai ser flexionado normalmente. Afinal de contas, essa é a função de um verbo auxiliar. Então, numa questão de flexão de verbos, numa questão de concordância verbal, em que seja avaliado o emprego do verbo haver dentro de uma locução, o que vocês têm que verificar? Qual que é a posição que o verbo haver ocupa. Se ele for o principal da direita, ele contagia o auxiliar e aí fica todo mundo no singular, todo mundo invariável. Se ele for o da esquerda, ou seja, se ele for só um verbo auxiliar, ele não é impessoal, então ele vai ser flexionado normalmente para concordar com o sujeito a que se refere. Beleza? Entenderam mesmo? Então tá. Agora, outra coisa, que já caiu uma vez na Fundep. Eu não vejo caindo muito em prova, mas já caiu na Fundep. Achei muito legal.
Tem até muito tempo, foi em 2012. A prova do INDE. Seguinte, eles perguntaram assim: em qual opção o verbo haver pode ser substituído pelo ter? Aí, eu nunca tinha visto isso caindo em prova. Eu falei, uai, gente, que coisa. Eu comecei a observar. Em quase todas as situações do verbo haver impessoal, no dia a dia, na oralidade, na linguagem do cotidiano, a gente usa o verbo ter. Quer ver? Ó, gente, tem um tanto de aluno ali no corredor. Não é assim que a gente fala? A gente não tem o hábito de usar nem o verbo haver, nem o existir. A gente fala o quê? Que tem gente ali, que tem alunos esperando. A gente tem o hábito de usar o verbo ter no lugar do verbo haver com o sentido de existir. A mesma coisa acontece aqui. Ninguém fala que há manifestações no centro ou que houve manifestações no centro. A gente fala assim, teve manifestação lá no centro hoje. Não é assim que a gente fala? A gente não tem o hábito de usar muito o verbo haver e o verbo acontecer. A gente usa mais o verbo ter. Pelo menos aqui em Minas, eu percebo que é muito recorrente. Ninguém fala, 2 anos não o vejo. Ou, faz 2 anos não o vejo. A gente fala assim, já deve ter uns 2 anos que eu não vejo fulano. Já tem um tempão que eu estou aqui esperando. A gente também usa o verbo ter para substituir haver com o sentido de tempo decorrido. E foi nessa ocasião que eu descobri que, de acordo com a norma culta, não se deve usar o verbo ter para substituir o haver nas situações em que ele é impessoal. Então, pela norma culta, eu não posso substituir o ter nem pelo haver com sentido de existir, nem pelo haver com sentido de acontecer e nem pelo haver indicando tempo decorrido, ou seja, nas 3 situações em que ele é impessoal. Mas, afinal de contas, qual que era a resposta correta para essa questão da Fundep? Era a opção em que o verbo haver não era impessoal, ou seja, ter anda junto com haver. Ele tinha imprimido, ele havia imprimido, eles tinham me convidado, eles haviam me convidado. O verbo a ter é similar ao verbo ter quando funcionam como verbos auxiliares de uma locução. E essa que era a resposta para a questão. Beleza? Outra coisa. Tem até a ver com uma coisa que a Fabiana já tinha me perguntado numa aula. Tomem cuidado, porque às vezes a gente tem dificuldade de identificar uma locução verbal quando aparecem termos deslocados no meio dela. Você lembra que você perguntou isso uma vez? Né? Então, agora aqui, por exemplo, o mi foi colocado em posição proclítica ao principal. Ele pode ficar ali no meio? Isso aqui não deixou de ser uma locução verbal por causa disso? Eu poderia, por exemplo, deslocar um adjunta adverbial para o meio dessa locução verbal. Por exemplo, eles haviam, de fato, me convidado para aquela festa. Então, eu posso enfiar um de fato ali no meio, que é uma locução adverbial de afirmação, e aquilo ali continua sendo uma locução verbal. Então, só tomem cuidado, porque dependendo da dificuldade da prova, da questão, pode ser que eles façam a colocação de algum termo deslocado entre o auxiliar e o principal, só para a gente ter dificuldade de identificar quem que é o auxiliar e quem que é o principal. Então, tenham em mente, o auxiliar fica à esquerda, é flexionado normalmente, a não ser nesses casos que a gente acabou de estudar agora, e o principal, que vai aparecer no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, essa percepção vem com o tempo. A boa notícia é que isso não cai muito em prova. Normalmente, questões sobre esse assunto são muito objetivas, tá? Então, é isso. Em relação a orações sem sujeito, parece que são poucas as informações que devem ser trabalhadas, porque, em tese, se você pega um livro, eles vão te dizer simplesmente que oração sem sujeito é formado por verbos impessoais e ponto final. Mas existem várias pegadinhas que são feitas em prova a partir dessas substituições sugeridas, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Beleza? Pessoal, vocês trouxeram a apostila? É só para mostrar para vocês uma questão sobre isso. Eu não coloquei ele no Data Show hoje, não. Porque está cortando, não está adiantando muito o PowerPoint ali, né? Então,
Quem não tiver também pode ser que consiga acompanhar com a minha fala.